Graça e paz, amados. Estamos falando sobre não nos conformar com realidades que não agradam o Senhor. Sabemos que Jesus conquistou na cruz, foi muito grande, muito tremendo, muito sobrenatural. E o Senhor não morreu na cruz para que a gente viva uma vida de escravidão, uma vida de conformidade. Mas o Senhor nos leva a mexer com a nossa estrutura e não nos conformar, e sim batalhar. Tão importante, Juízes 6, o Senhor nos levou a esse texto, muito importante, porque o Senhor encontrou um coração de um menino chamado Gideão, que não estava conformado com aquela realidade, não estava satisfeito, não estava feliz com aquilo que eles estavam vivendo, todo aquele domínio que não era mais deles, mas os midianitas dominavam sobre eles. E acho interessante, Juízes 6, verso 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse. O Senhor enviou o profeta para falar para o povo. Mas quando fala de Gideão, o Senhor enviou o seu anjo, o anjo do Senhor foi falar com Gideão. É muito importante, quando o Senhor quer falar com uma multidão, o Senhor levanta um profeta. Quando o Senhor quer falar com um dos seus filhos que não se conformam, não estão conformados com a realidade que estão vivendo, o Senhor vem pessoalmente. É tão interessante que ele começa a falar aqui o anjo do Senhor, mas depois a gente vai ver aqui que o próprio Senhor, o próprio Cristo aqui, é uma manifestação de Jesus aqui, falando com Gideão. Então, o Senhor aparece para ele, né, e se assenta debaixo de um carvalho, e o Senhor começa a falar, dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. É tão importante que Gideão, aqui o coração dele não estava nele, o coração dele estava na nação, no local, na região aonde ele morava. E aí, esse eu acho que é a grande sacada do Senhor, né? O Senhor levanta homens para ser usado nas suas mãos por um povo. O homem que quer só livrar a sua pele, esse talvez era o sentimento de todo Israel aqui. Mas Gideão, preste atenção aqui, ó, o Senhor é contigo. O anjo aqui não falou, o Senhor é convosco, o Senhor é contigo, falou na pessoa, né? Homem valente, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco. Gideão já coloca Deus, ele poderia dizer, bom, se o Senhor é comigo, mas o coração de Gideão não era livrar sua pele, ele queria livrar sua casa, ele queria livrar os seus amigos daquela opressão, ele queria livrar todo o seu povo. E é coração assim que Deus usa, coração egoísta que só quer livrar a sua pele, a sua casa, Deus nem se manifesta, Deus não gasta nem tempo em vir falar com criaturas assim, que só querem coisas egoístas. Agora, Deus procura homens e mulheres que se preocupem com o povo, com a realidade de uma cidade, de uma nação. Então, olha o que ele diz, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez, olha, nos fez aqui, ele se inclui, o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou, olha a nação de novo, nas mãos dos midianitas. Esse é o coração que o próprio Cristo vem. Aqui ele começou falando do anjo, mas no verso 14 ele vai dizer, então se virou o Senhor para ele. Dá a entender que aqui o anjo aparece, né, o próprio Cristo ali em forma de homem, e ao contrário de que muitos pensam que anjos têm asas, nós não temos esse relato na Bíblia, temos o relato de querubins, serafins, mas anjos, todas as vezes que se manifestaram, foram em forma humana, então não tem esse lance de, tem asinha, é branquinha, não sei o que, isso é coisas humanas, né? Nós não temos esse relato bíblico, então aqui era um homem sentado ali, e aqui ele começa descrevendo o anjo, mas quando entra no 14, então se virou o Senhor para ele e disse, ou seja, o anjo devia estar falando de costas ou de lado para Gideão, e ao ponto que agora, quando o Senhor tem a atenção dele e ele manifesta o que estava passando no coração dele, o Senhor se vira para falar olhando para ele. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Onde está o teu coração? Teu coração está na tua pele ou o teu coração é um coração missionário? Se o teu coração e o meu coração for um coração missionário, o próprio Cristo vem ter com a minha vida e com a sua vida e remover, mudar, nos tirar de uma conformidade. Nós não nos conformamos. Um coração que ama a Jesus, ama o seu povo, não se conforma com pessoas indo para o inferno, pessoas escravizadas pelo pecado. E Deus quer levantar homens e mulheres que querem a salvação do seu povo aonde habita, como foi com Isaías. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Aí o Senhor pôde purificá-lo, e ele pôde então anunciar o reino de Deus. Que Deus possa realmente mexer com a minha vida e a sua vida. Que o anjo do Senhor visite o meu coração e o teu coração. E nós não sejamos egoístas de ter uma visão somente nossa, mas tenhamos a visão do reino, a visão da nação, da cidade, pelo menos do bairro onde que nós moramos. Que o nosso coração possa pulsar no mínimo, pelo bairro onde moramos. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas se o meu coração e o teu coração não se conformar com a realidade em que vivemos, de pessoas indo para o inferno, perdendo a salvação, morrendo longe de Jesus, e nós tendo a palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe.